Pronto, então agora lá, o nosso amigo Dedé, o senhor Dedé, aqui junto com a gente. Então, nós estamos estudando esse livro de Efésios, né? E como temos visto nesse texto, nos versos anteriores, né, desse estudo, a carta aos Efésios, nós somos chamados para ser igreja. Não apenas homens e mulheres que frequentam um determinado lugar. Antes, né, ele nos chama a ser um corpo, uma comunidade viva, unida, vivendo em comunhão e sujeição a Cristo, que é o cabeça da igreja, e tudo isso para a glória de Deus Pai. Então esse é o plano de Deus, o propósito. É evidente que cada um de nós tem um papel, seja no mundo onde vivemos, né, seja na comunidade da igreja, seja nos nossos próprios lares. Todos nós temos um papel e uma responsabilidade. E essas responsabilidades, elas fazem parte do nosso viver, né, como seres humanos. Mas o importante é a gente entender que a palavra de Deus nos traz luz, né, um melhor entendimento a respeito de todas as coisas, uma vez que Ele, como Criador de todas as coisas, né, sempre procura o nosso bem, e por isso Ele nos instrui para o nosso bem. Por isso é importante sempre estarmos atentos aos ensinamentos de Deus, né, para que, através do entendimento daquilo que Deus nos propõe, possamos realmente entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje nós vamos fazer uma leitura no livro de Efésios, né? O alvo do nosso estudo de hoje são os versos 22 a 24, mas nós vamos dar uma olhada desde o verso 1 do capítulo 5, tá bom? Então, se você tem a sua Bíblia aí, nós vamos abrir em Efésios capítulo 5, ele começa lá no verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizer-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Oremos. Santo e amado Pai, te agradecemos
porque o Senhor é o nosso Deus, é um Deus presente, um Deus real, um Deus verdadeiro, que tem nos guiado e nos ensinado através da Tua Palavra. Te pedimos nessa noite, através do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa operar em nossos corações, em nossa mente, que a Tua Palavra, Senhor, opere de tal maneira que possamos viver segundo o Teu mandamento, Senhor. Que a Tua igreja possa crescer e ser edificada nos fundamentos estabelecidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem. Então, nós temos esse texto em Efésios, e interessante que ele sempre começa, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ao longo do capítulo, temos sido chamados por Deus para sermos imitadores de Deus, ou de Cristo, em sujeição a Deus. Então, esse é o propósito principal, principalmente porque somos filhos. Então, ele coloca imitadores de Deus em sujeição a Deus como seus filhos. E esse é o propósito de Deus, de todo o seu ensinamento. Por isso ele nos chama como filhos a andarmos em amor, uns com os outros, no cuidado, no falar, na maneira de andar, no cuidado com a verdade, o não usar as palavras inadequadas, não se embriagar com vinho, sem a ira, sem todos os pecados. Por quê? Porque no amor a gente não vai viver dentro do pecado, e naturalmente ao longo desse texto ele também nos fala para andarmos como filho da luz, com entendimento, com clareza de todas as coisas que Deus nos fala, vivendo segundo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo o texto, ele vai nos levando a este ponto, e ele fecha o verso 1 com 21, falando que devemos sujeitar-nos uns aos outros no temor de Deus. Então, somos chamados por Deus como imitadores de Cristo, como filhos de Deus, a nos sujeitarmos mutuamente uns aos outros no temor de Cristo. E isso, o sujeitar-se um ao outro, é um ato de reverência à cabeça do corpo, que é Cristo. Então, nós somos chamados a viver desta maneira, e um se sujeita ao outro como um ato de reverência à cabeça do corpo, que é Cristo. Na continuidade desse texto, nós vamos perceber que o apóstolo mostra como Deus planejou a forma dessa submissão mútua, e ele coloca isso nas 3 formas de relacionamentos que são mais comuns em nossas vidas. Ele vai falar sobre o casamento, que a gente vai começar primeiro com o homem, ou com a mulher, depois com o homem, e depois na família, e depois no nosso trabalho, no emprego que a gente tem. Então, estes relacionamentos que nós, de alguma maneira, estamos envolvidos em algum momento de nossas vidas, todos eles devem ser vividos em mútua submissão uns aos outros, um cuidando do outro. No estudo de hoje, nós vamos aprender sobre o papel da mulher no casamento. Vai ser bem específico, o papel da mulher no casamento. Não que o homem não tenha nada a ver com isso, ele tem muita coisa a ver com isso, tá certo? Mas a gente vai olhar hoje com mais atenção às mulheres, e semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre o homem, o papel do homem no casamento. Nós sabemos que Deus é a origem da existência, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo foi criado por ele, e todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. Então há um propósito em toda a criação. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um Deus, mas porque ele tem uma essência, mas são 3 pessoas, o Deus Trino. No princípio, Deus criou o ser humano para ser conforme a sua imagem e semelhança, para que o ser humano, em sujeição,
representasse o Criador para toda a criação. E vemos no relato da criação que o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, não é bom que o homem esteja só, não é bom que ele não tenha um companheiro, porque o homem, como representante de Deus, do Deus Criador, o homem não poderia exercer o domínio sobre toda a criação, representando Deus sobre a criação sozinho. Ele estaria incompleto. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles não exerceriam esse domínio se não estivessem em união. Então, o casamento, ele surge como uma instituição criada por Deus, onde homem e mulher se completam. Assim, quando ele diz, não é bom que o homem esteja só, declara que é impossível que os homens andem na luz solitariamente, ou como disse o pastor Jonatas na outra semana, que é impossível que os filhos da luz vivam em solidão, ou ainda mais, é impossível que os filhos da luz sejam luz sozinhos, Acho que foram essas 3 fases que ele colocou para a gente na outra semana. Então, para o ser humano ser completo, deu uma trava-língua aqui, Deus instituiu o casamento para o bem do ser humano, certo? O casamento foi instituído para o bem do ser humano. Então, Deus criou o casamento para representar o relacionamento entre Cristo e a igreja. O casamento é a primeira instituição estabelecida por Deus, mas a instituição foi estabelecida para revelar o plano futuro, indicando esta relação que existe entre Cristo e a igreja. Nesta relação estabelecida por Deus, tanto o homem como a mulher exercem um papel distinto, mas complementares como representantes do Criador. Não podemos, assim, perder de vista os propósitos que Deus estabeleceu para o casamento. A gente conversou um pouquinho sobre isso quando a gente estava tratando a família, algumas semanas atrás. E outra coisa é que Deus criou o homem à sua imagem, Então, o primeiro propósito, Ele criou a sua imagem. Então, Deus criou o homem e a mulher, Acho que aqui eu estou lendo Gênesis 1, 27 e 28, Ele fala: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Isso é Gênesis 1, 28. E ainda, lá em Gênesis 2:24 ele fala: portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, nós vemos que no planejamento de todas as coisas, no princípio, Deus planejou o casamento com propósitos específicos, e esses propósitos ficam claros ao longo do texto em Gênesis, que é para refletir a imagem de Deus, homem e mulher, não apenas a mulher, mas o casal, refletir a imagem de Deus. Ele também fala em se multiplicar, por isso ele diz para multiplicar uma posteridade, e eu entendo que uma posteridade temente a Deus, assim como o primeiro homem e a mulher, é responsabilidade do casal multiplicar uma posteridade temente a Deus. Também foi dado domínio sobre a criação. Então, nesse sentido, ao casal foi dado o manejar, o ter domínio sobre a criação de Deus. E naturalmente, os dois casados como uma só carne, a ideia de um complemento ao outro mutuamente. Então, essa ideia de complementaridade, que existe no relacionamento entre o homem e a mulher. E finalmente, como eu falei, e como está lá no verso 32, e 33, que ele vai falar que o casamento ele traz a ideia da relação entre Cristo e a igreja. Então, por assim dizer, o casamento é um modelo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Ok? Então, quem criou o casamento? Deus.
né? Portanto, o casamento é dele e para ele, né? Então a gente tem que entender que o casamento é de Deus. Se o casamento é de Deus, a gente entende que o casamento é santo, né? Então o casamento é santo e o casamento deve ser vivido em santidade, segundo o modelo de Deus. O casamento deve ser vivido em santidade. Por isso, não faz muito sentido quando a gente começa a questionar por que Deus mandou a mulher se sujeitar, né? Então, antes de a gente discutir essa questão, a gente deve entender que a gente não deve questionar os nossos papéis, seja do homem, seja da mulher, se um é melhor, se o outro é pior, né? Nós não devemos questionar o papel, mas devemos entender que Deus tem um propósito nisso, tá certo? Que é revelar ao mundo o quê? O relacionamento entre Cristo e a igreja. E dentro desse sentido, né, é muito claro que como o casamento foi criado lá no princípio, antes do pecado, né, eu entendo que o propósito do casamento, muito maior do que isso, é adorar o Criador, tá certo? Porque no fundo, né, lá no princípio, como o pastor Jonas falou, o homem foi criado e ele não era criado para outra coisa, mas ele foi criado para adorar o Criador. Hoje nós não conseguimos por causa do pecado, tá certo? Mas a gente há a confiança de que através de Cristo, agora nós temos acesso a Deus e podemos adorar o Criador. Mas antes de Cristo, isso era impossível. Então, dentro do plano de Deus, o propósito original do casamento é adorar o Criador. Bom, aqui perdi minha página. Desculpa aí, pessoal. Achei. Pronto. Hoje, no nosso estudo, nós vamos olhar especialmente esses versos 22 até o verso 24, né, onde é tratado o papel da mulher no casamento, né? Então, diante disso, eu vou chamar a atenção dos homens, né? Homens, não é para ficar disperso, falando, isso é problema da mulher, né? Nada disso, né? Então, a primeira coisa, todos nós precisamos prestar atenção, tá certo? E também não é para aproveitar, né? Se eu chamo a atenção dos homens, para cutucar a mulher falando, tá vendo, eu não te disse, né? Também não é para ficar apontando o erro da esposa, né? Então, só esse cuidado. A gente tem que olhar juntos para essas verdades estabelecidas por Deus, porque tudo isso é importante para a nossa vida como igreja. Porque da mesma forma que a mulher é sujeita ao seu marido, a igreja era sujeita a Cristo. Na verdade é o inverso, né? Então, assim como a igreja é sujeita a Cristo, né, a mulher deve ser sujeita ao seu marido. Então, quando nós vamos falar sobre a sujeição da mulher ao seu marido, homens, não pode esquecer que você é a igreja, tá certo? Então você está em sujeição à cabeça, que é Cristo. Então esse é só um ponto que é importante antes da gente avançar, para que a gente não perca, né, o foco e entenda que Cristo é o cabeça e o modelo perfeito de representante que o homem deve imitar, né? Que a gente começa na ideia de imitador. Então, se você deve ser um imitador de alguém no seu casamento, você deve ser imitador de Cristo, né? E naturalmente, né, você sabe que Cristo deu a própria vida pela igreja. E a gente vai falar mais sobre isso semana que vem. Bom, aí ele continua lá no verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Essa é a expressão do ideal divino para o casamento, né? Então esse é o modelo ideal que Deus estabeleceu para o casamento. A palavra sujeição vem do grego upotasso. Eu não sei como pronuncia, mas está H-U-P-O-T-A-S-S-O, né? Upotasso, que significa subordinar-se, obedecer, ceder, cooperar, né? Então a ideia de se colocar sob ordem de outro, né? No sentido de organização, ou seja, se colocar voluntariamente numa posição natural, que no caso é de submissão. Não porque a mulher seja inferior ao seu marido, mas porque ela é inferior a Deus, tá certo? Essa é a ideia, ela é inferior a Deus. Então ela, como sendo inferior a Deus, ela se sujeita ao marido, pois no casamento o marido
foi criado antes da mulher e, por si só, ele é o representante de Deus e ela sua ajudadora. Essa ideia a gente também vê na continuidade desse verso, né? Porque ele fala, sujeitai-vos como ao Senhor, né? Então, quando a gente olha essa frase como ao Senhor, a mulher presta uma sujeição ou submissão ao seu marido como se ele, o marido, representasse o próprio Deus, né? Aqui dentro dessa ideia me parece como, vou fazer uma ilustração, a ideia de um embaixador, né, que é recebido em um reino, né? Você imagina um embaixador recebido em um reino como se ele fosse o próprio rei que veio visitar, né? Então a ideia de sujeição aqui, ela traz a ideia de a mulher se sujeita ao marido sendo ele um representante de Deus, né? Ele representando Deus no casamento. Entenda que aqui qualquer referência ao merecimento do marido, ou se ele é digno, ou se ele é justo, se é santo ou é bom, não existe, tá certo? Não existe qualquer tipo de referência desse tipo. Mas isso é um fato, né? É um fato estabelecido por Deus, uma ordem que ele dá à mulher e que não deve ser negligenciada. Ponto. E quando nós olhamos para o verso 21 desse capítulo, quando ele fala sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus, né? Ou no temor de Cristo, a ideia que nos traz não é que eu devo me sujeitar a meu irmão, mas que eu me sujeito a Cristo através do meu irmão, mais ou menos essa ideia. Logo, a gente fazendo por similaridade, a gente vai ter que, em relação à esposa, é que ela se sujeita a Cristo através do seu esposo, que representa Cristo no casamento. É importante destacar que o princípio de sujeição estabelecido para ser vivenciado na igreja, na comunidade, quando ele vai falando de sujeitar-vos uns aos outros, ele está falando na comunidade, né? Ele se inicia, né, a explanação a respeito dessa sujeição de um ao outro, né, ele inicia no casamento. E aquilo que se vivencia na comunidade deve se vivenciar no lar, né? Seja em casa ou seja no seu casamento. Então, significando que a sujeição e o amor devem ser vividos tanto no lar, marido e esposa, como na comunidade. Então, ele não é algo que se vivencia separado, né? Na minha casa, na minha casa, na minha igreja, na minha igreja. Não tem isso, tá certo? Quando ele estabelece os princípios de sujeição para a mulher no casamento, é algo que deve ser vivenciado na igreja, onde todos nós somos sujeitos a Cristo e amamos a Cristo, né? E Cristo nos ama, né, por assim dizer. No lar a mesma coisa, né? Então a mulher se sujeita a Cristo, sujeitando-se a seu marido, né? E o homem ama a Cristo, amando a sua esposa, né? Então tudo isso é vivenciado tanto no lar quanto na comunidade. Então, esse ponto é o ponto de partida, né? Sempre lembrando que nós não fomos chamados para viver sozinhos, nós somos chamados a viver em comunidade. É essa a ideia do mandamento de Deus. Porque o marido é a cabeça da mulher, né? E ele estabelece esse ponto no verso 23. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, o homem é o representante de Deus junto com a esposa, com o propósito de adorar ao Criador. De maneira que a mulher estar sujeita ao marido, eu vejo que é o seu conforto e segurança. O que significa então a mulher não se sujeitar ao marido, né? Então a gente tem que pensar o caminho inverso. E se a mulher não se sujeita ao marido? Bom, naturalmente a gente vai entender que isso é um ato de rebeldia, ou ingratidão, ou até falta de temor do Criador. Seria o mesmo que rejeitar o domínio ou autoridade de Cristo em sua vida, né? Então, ela age como uma incrédula quando ela rejeita o seu papel de sujeição ao seu marido no seu lar.
Por outro lado, a mulher que busca uma vida, viver em comunhão com Deus, né? Viver cheia do Espírito, é uma mulher que é mais sujeita ao seu marido, naturalmente, porque na medida em que ela busca viver em comunhão ao Criador, ela consegue vivenciar no seu lar a adoração verdadeira, que é a sua sujeição ao seu marido, né? Uma ideia que nós temos é que quanto mais santificada a mulher é no caminho da luz, mais sujeita ao seu marido ela é. Então esse é o ponto importante. É importante também a gente avisar que a autoridade do homem não é igual à autoridade de Cristo, são diferentes, mas as esposas não podem obedecer a Cristo sem render obediência a seus maridos, tá certo? Então ela não consegue separar as duas coisas. Uma vez unida ao seu marido, ela é chamada a viver uma vida de sujeição e obediência ao seu marido, e por conseguinte ela vai ser obediente a Cristo. Agora, se ela não quer ser obediente ao seu marido, não tem como obedecer a Cristo, porque ela já rejeita o mandamento de Cristo no próprio lar, tá certo? E aí ele continua no próprio verso 20, agora no verso 24, né? Sendo ele próprio o Salvador do corpo. Não, no próprio verso 23, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Então entendamos, Cristo, diferente do homem, aí a gente viu que a autoridade de um é diferente do outro, né? Cristo é o Salvador do corpo, ele é o Salvador da igreja, né? Lá em Tito 2,14 ele fala: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras, né? Porque Deus, né, Jesus Cristo, entregou a si mesmo voluntariamente para que o preço da justiça de Deus, como a gente viu no Evangelho logo antes, né, fosse pago. E nós, seres humanos, uma vez que Jesus Cristo morreu, né, através da misericórdia de Deus, para que nós alcançássemos, para que a justiça se cumprisse e nós alcançássemos a misericórdia de Deus, né? Por isso que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo, né? Como vimos, né, no próprio livro de Efésios, no capítulo 1, do verso 20 ao 23, que através da força do poder de Deus, né, que Ele manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, logo, né, diante disso, como Cristo governa a igreja para a salvação dela, nada é mais vantajoso ou confortável para a esposa do que estar sujeita a seu marido, uma vez que ela está sujeita ao governo de Cristo e tem em Jesus, né, a segurança da salvação. Então, o ato de sujeição da mulher é um ato de sujeição a Cristo, e o conforto da mulher e a segurança da salvação da mulher está em sujeitar-se a Cristo, obedecendo ao seu marido. E aí ele continua já no verso 24: assim como a igreja está sujeita a Cristo, né? Que mostra que assim como a igreja tem como prioridade e como responsabilidade diante de Deus estar sujeita a Cristo, também a mulher deve estar sujeita a Cristo, tendo como prioridade e responsabilidade estar sujeita ao seu esposo, tá certo? Então ele vai apontar neste sentido, né? E da mesma forma a gente pode trazer essa ideia, né? Porque a igreja deve andar no temor de Cristo, né? Então ela deve andar no temor de Cristo. Então, por quê? A mulher também deve andar no temor de Cristo,
tendo como responsabilidade estar sujeita ao seu marido. E a gente pode pensar, além do temor de Cristo, pode pensar na gratidão a Cristo. Então a igreja deve andar em gratidão a Cristo, não é verdade? Então a mulher também deve andar em gratidão a Cristo, sujeitando-se a seu marido, né? E a gente poderia pensar também em afeto, né? Porque também nós, como igreja, temos afeto pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante disso, né, a mulher também deve andar em afeto para com Jesus Cristo, em sujeição ao seu marido. Então, todas as coisas, né, que nós podemos imaginar, seja afeto, seja a nossa dependência de Cristo, seja a nossa esperança, a nossa alegria, todas essas coisas, a mulher, assim como a igreja anda dessa maneira, a mulher também deve andar desta maneira, mas sempre em sujeição ao seu marido, tá certo? E por isso, né, ele fala que sejam em tudo sujeitos, né? Então, ele continua que essa unidade que é alcançada, né, no casamento, ela é a base dessa relação, né? O homem e a mulher alcançarem a unidade. E quando ele fala em tudo ser sujeitas, né, nos leva ao entendimento de que há um controle daquele que sujeita e há o direito de obediência, no sentido de que há aquele que manda e aquele que obedece, né, falando em termos simples. Mas tudo isso ocorre num organismo vivo, porque o casamento não é uma unidade, a parte da mulher e a parte do homem, não, é um organismo vivo, tá certo? Onde cada uma das partes são complementares entre si, e são complementares entre si com o propósito de cumprir o plano de Deus no casamento, tá certo? Então, esse em tudo indica um propósito de unidade e o bem desse organismo. Então, eu particularmente, eu não vejo aqui espaço para ordens egoístas, né, em que o homem manda a mulher fazer alguma coisa porque ele é a autoridade, né? Eu não vejo espaço para isso daí, principalmente em situações que vão causar prejuízo, né, ou alguém vai ser prejudicado, né? Então, o homem não pode chegar para a mulher e falar: olha, a gente está ruim de grana esse mês, então a gente vai assaltar um banco, né? Quer dizer, então, e a mulher vai obedecer porque ela é sujeita ao marido? Não faz cabimento, né? Não faz sentido esse tipo de ação. Então, a mulher, ela está sujeita sim a seu marido, tá certo? Mas eu entendo que não tem espaço para esse tipo de coisa, porque isso não é o propósito de Deus no casamento. Então, quando ele fala, portanto, em tudo, é uma predisposição a uma relação de ordem, no sentido de organização, tá certo? Então, essa sujeição é o sentido de organização entre marido e mulher, com o propósito de adorar e obedecer ao Criador. Então, essa é a finalidade de tudo, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Então, aqui nós vemos essa ideia. Então, faltou aqui no verso 24, ele fala de sorte que, né? E é uma questão que às vezes eu penso, né, nesse texto, quando a mulher olha e fala: pastor, meu marido está muito longe de representar Deus, né? Como é que eu posso me sujeitar ao meu marido se ele é um homem perverso? Tá certo? Então eu estou fazendo uma pergunta razoável, tá? Então, imaginando que você é a mulher, o marido é um homem perverso, né? E como que eu me sujeito a ele? Bom, o princípio é sujeitando-se ao Senhor. O princípio da sujeição não é especificamente ao marido, mas a gente se submete ao Senhor e se submete ao seu marido em adoração ao Criador. Naturalmente, né, a gente vê o que ocorre daí. Deus sabe que ele é um pecador imperfeito, tá certo? Também é evidente que um ato de adoração da esposa não deve ser uma obediência cega, no sentido de que ela se submeta a um ato que é fruto de um pensamento perverso do seu esposo, né? Então, em sua adoração, a mulher
vai buscar promover a unidade da família para adorar o Criador, né? Em submissão, mas em mútua cooperação para a edificação do lar, no sentido de a educação, a manutenção dos filhos, né? a ordem do casamento, em todas essas coisas a mulher tem que ter esse sentido. E sempre, né, a mulher, imaginando que seu marido não tem um entendimento das coisas de Deus, sempre velando, sempre orando por ele, né, sempre falando com ele com palavras que transmitam graça, como nós temos visto ao longo do texto em Efésios, né, sempre expressando gratidão, né, porque todas as coisas, né, inclusive o seu marido, né, foi criado por Deus, foram feitas por Deus, e por isso nós devemos expressar gratidão, né, mesmo que ele seja imperfeito, tá certo? E aí você pode perguntar, mas da onde vem o meu consolo, né? E como que deve ser essa adoração a Deus, né? Vem de que fazer estas coisas é sua adoração a Deus, né? O meu consolo é que mesmo que no caso da mulher, o seu esposo seja imperfeito, a sujeição a ele no sentido de edificação do lar, da unidade da família, né? Tudo isso tem um propósito de que no final das contas você expresse a sua adoração ao Criador, né? Porque tudo isso, né, é fruto daquilo que ele fez por nós, né? Porque como nós temos visto ao longo da carta aos Efésios, né, pela força do poder de Deus nós fomos vivificados em Cristo, né? As bênçãos espirituais que nós temos em Cristo, né, no sentido de temos a redenção pelo sangue de Cristo e a remissão dos nossos pecados. Todas essas coisas são o nosso consolo. O nosso consolo está naquele que fez todas as coisas por nós. O nosso consolo está no Criador. Então, muito mais quando no contexto do casamento há o amor, né? Porque o que completa, né, a mulher é ela na sua sujeição e o esposo no amor para com a sua esposa, né? Nesse contexto, né, entre sujeição e amor, né, a sujeição não vai ser dolorosa. Isso que é importante a gente entender, que essa sujeição ela não é dolorosa no contexto do amor, principalmente quando o marido entende o seu papel e cumpre com o seu papel, e também não é humilhante, mas na verdade eu entendo que esta submissão no contexto do amor, ela engrandece tanto a mulher quanto o homem, na verdade engrandece ao Criador de todas as coisas. Então nós temos que ter esse entendimento que esta relação, né, homem e mulher no casamento, né, unidos, né, no nome de Cristo para adorar o Criador, é o propósito maior de nossas vidas. Sei que sou imperfeito, né, e a mulher também não é perfeita, né? O ser humano, a gente olha para mim como homem, olha para a mulher, né, minha esposa, os dois são imperfeitos, tá certo? Mas nós juntos, unidos, podemos descobrir, né, adorando a Deus, a viver tanto o amor quanto a sujeição. E esse é o desafio que Deus nos dá. E o casamento é um núcleo da comunidade. Então existe a comunidade maior que a igreja, onde nós podemos nos relacionar e nos sujeitarmos a Cristo. E existe o núcleo da família, né, em grau de importância. Eu não posso dizer esse é mais ou aquele é mais, mas um completa o outro, ou seja, uma comunidade fiel a Deus, né, e famílias que se amam e se sujeitam uns aos outros, né? Então tudo isso anda junto. Então, no final das contas, a igreja submissa a Cristo, né, ou sujeita a Cristo, é assim que ela deve viver. Cristo a cabeça, a igreja o corpo, né? Cristo representando o homem no casamento, a igreja representando a mulher. Então a igreja submissa a Cristo, né? A esposa da mesma maneira, né, submissa ao próprio marido, né? Então todas as coisas unidas, né? Então a mulher vivendo a submissão ao seu marido, ela testemunha sua sujeição a Cristo. Então, isso que é a finalidade de todas as coisas.
é evidente que há um desafio, né? Você, como esposa, diante do seu marido, que é imperfeito e pecador, como todos nós somos, prestar adoração a Deus, né? Sujeitando-se ao homem que está ao seu lado. Esse é o seu desafio, mas também é a expressão da sua adoração. Porque quando você faz assim, você dá testemunho, em primeiro lugar na sua casa, porque o casal dá testemunho aos filhos, né? Quando eles vivem, né, o homem amando a sua esposa e a mulher sujeitando-se a seu marido, eles dão testemunho de como deve ser a relação entre Cristo e a igreja, né? Eles dão testemunho do amor, do temor para com Deus, eles dão testemunho de adoração a Deus. Então, da mesma maneira, nós na igreja devemos viver em sujeição a Cristo. É a Ele que nós devemos prestar contas, é Ele que nós devemos obedecer. Nós, em comunidade, temos aquele que lidera, né? E Ele estabelece o que devemos fazer. Não é cada um disputando pela sua vontade, né? Aqui não é uma comunidade democrática, no sentido de que cada um vota, não, a gente vai fazer assim ou vai fazer assado, né? É uma comunidade que se sujeita a Cristo. Assim também deve ser o casamento, né? Homem e mulher que se sujeitam a Cristo, e a mulher se sujeita a Cristo através do seu marido, né? na relação entre os dois. Então, assim, de uma maneira geral, esta ideia se apresenta para nós e, naturalmente, os desafios se colocam no dia a dia, na casa, no lar, né? no frigir dos ovos, né? Lá no íntimo do nosso lar é que nós vamos encontrar as dificuldades. Mas a gente sempre deve entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. E Deus é quem permite, né, a esposa que você tem, ou o esposo que você tem, justamente para a edificação da sua própria vida e edificação da igreja. Então, é imperfeito? Mas Ele, nas imperfeições dele, Ele opera nas minhas imperfeições. Assim como nas imperfeições da minha esposa, ela opera nas minhas imperfeições. E entre um e outro, né, nós aprendemos a adorar o Criador, porque nós aprendemos a humildade, nós aprendemos o respeito, nós aprendemos o amor, né? Então nós aprendemos a viver uma nova vida, né? E tudo isso é possível porque há um Deus que opera e transforma o nosso ser. Então nossas vidas são transformadas por Deus, e tudo isso é possível porque Cristo morreu por nós na cruz, né? Então eu creio e espero que estes princípios estabelecidos, eu acho que até falei muito rápido hoje, mas esses princípios estabelecidos, eles indicam o caminho que devemos viver e como devemos adorar o Criador, né? Espero que na semana que vem, quando nós formos falar a respeito do homem, nós possamos também aprender a viver conforme o ensinamento de Deus, e que assim como Deus ordena que a mulher seja sujeita ao seu marido, Ele também ordena que o homem ame a sua mulher, né? E aí nós devemos pensar como expressar esse amor, né? Então, eu desafio os irmãos a, durante essa semana, estarem lendo o restante da carta aos Efésios, né? Pensando a respeito do papel do homem neste casamento e, naturalmente, entendendo que toda a nossa maneira de viver, ela tem um único propósito, que é viver a unidade, homem e mulher, para adorar o Criador. Amém? Então, vamos baixar nossas cabeças e vamos nos dirigir a Deus em oração. Santo e amado Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama e nos ensina através de sua palavra como devemos viver. Sei que sou imperfeito e pecador, Senhor. Sei que não é pela minha palavra que o teu povo é transformado, mas eu sei que o teu Santo Espírito opera em cada um de nós para que possamos compreender a tua verdade e viver segundo a tua palavra. Te peço que abençoe essa igreja, abençoe os irmãos e irmãs que estão aqui presentes, abençoe aqueles que nos visitam, que cada um de nós possa viver esta vida segundo o plano que o Senhor estabeleceu desde o princípio. Que a nossa igreja possa viver em comunidade, expressando o amor uns pelos outros,
e que possamos, a exemplo do que o Senhor nos ensina em sua palavra, sujeitar-nos uns aos outros em adoração a Ti, ó Senhor, Senhor, Deus Criador de todas as coisas e Senhor de nossas vidas. Te pedimos que abençoe esta igreja, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor.